Aleluia, Jesus. Quero estar expressando a minha gratidão a Deus, primeiramente, por estar aqui nessa casa, por essa oportunidade que Ele me concede, de estar aqui nessa noite, para cultuar e glorificar o nome dEle juntamente com os irmãos. Quero agradecer a pastora Credilei pelo convite. É uma honra poder servir esse ministério, essa igreja, com a pregação da palavra. Quero agradecer a todo o corpo de obreiros, aos pastores que se fazem aqui presente. Deus abençoe o ministério em nome de Jesus, que cresça e prospere cada vez mais. Quero agradecer aqui ao meu amigo, meu irmão evangelista Mateus. Deus abençoe. Quero agradecer aqui a minha tia, missionária Gisele. Quero agradecer também aqui a minha pastora, pastora Silza. Aleluia. Não preciso nem falar que está debaixo da bênção, que ela já está aqui. Aleluia. Deus abençoe por terem me acompanhado. Que Deus honre vocês e prospere cada vez mais. Abra sua Bíblia comigo no tema. Livro do profeta Isaías, capítulo 10. Aleluia. É um tema muito forte. É um tema profundo. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem achou a palavra do Senhor, confirme com graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler o versículo 27. Aleluia. Versículo 27 está escrito: naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Podemos assentar, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus, pela sua misericórdia, abençoe mais uma vez a exposição dessa palavra no nome de Jesus. Meus irmãos, eu peço por gentileza a atenção para esta mensagem, porque esse texto é um texto profundo, é um texto muito complexo. Eu quero trazer aqui algumas lições que o Espírito Santo gerou ao meu coração conforme eu meditava na sua palavra. Pode aumentar um pouquinho o fundo, por favor? Amém, obrigado. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, ele tem duas divisões básicas. E essas divisões se dão no capítulo 1 ao 39. E a segunda divisão é do capítulo 40 ao 66. A primeira divisão, que é do capítulo 1 ao capítulo 39, mostra o juízo de Deus, mostra o castigo de Deus para Israel e Judá principalmente, porque foram duas nações que pecaram, que se desviaram do caminho por causa de ídolos, por causa de outros deuses. E a segunda divisão, do capítulo 40 ao 66 do livro do profeta Isaías, mostra o consolo de Deus, porque para o povo de Deus, Deus não decreta somente o juízo, mas para o povo de Deus, Deus também tem um consolo, Deus também tem uma salvação, porque Deus não deixa o seu povo no cativeiro, Deus não deixa o seu povo cativo, mas o Senhor tem sempre uma libertação, o Senhor tem sempre um consolo para o seu povo. Porque as misericórdias do Senhor Jesus, diz a sua palavra,
se renovam a cada dia. Aleluia. E por causa do livro do profeta Isaías ter 66 capítulos ao todo, alguns teólogos e alguns estudos dizem que o livro do profeta Isaías pode ser considerado uma mini Bíblia, porque o Antigo Testamento é o juízo de Deus, e o Novo Testamento, com a vinda do Messias, com a vinda do Senhor Jesus, vem para consolar o seu povo. Então, tendo isso em mente, nós estamos no capítulo 10, que faz parte da primeira divisão, que nos fala sobre o juízo de Deus, o castigo de Deus a uma nação que pecou, o castigo de Deus a uma nação que se desviou do plano original de Deus e adoraram a outros deuses, adoraram a ídolos, por causa de reis que foram levantados para governar a nação. Porque os reis que governavam a nação de Judá e de Israel, por sua maioria eram idólatras, por sua maioria eles se opunham contra Deus. Então Israel, Judá, sendo governado por esses reis que eram idólatras, por esses reis que não serviam ao Deus vivo, mas serviam a outros deuses, estavam debaixo então da autoridade do governo desses reis, que tinham para adorar outros deuses. Automaticamente a nação seguia esse governo desses reis, automaticamente a nação se submetia ao governo desses reis. Dessa forma começavam a adorar a outros deuses, dessa forma começavam a pecar, dessa forma começavam a praticar a idolatria, porque eles eram influenciados por um governo totalmente depravado. A nação era totalmente influenciada por reis que adoravam a outros deuses. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ficava de escanteio, ficava esquecido pela nação. Ou seja, o cenário é de um povo que está submetido a uma autoridade maior, que é o rei que se levanta para tentar destruir o povo de Deus. Esse é o cenário. Uma nação que já está debaixo de um jugo, e esse jugo faz com que a nação esteja presa sob o governo desse rei. Sabe o que significa jugo? Jugo é um instrumento que é usado para colocar em bois. É um instrumento que é colocado no pescoço de 2 bois. E esse jugo, esse instrumento que é colocado no pescoço, ele serve para que os bois não vá para cá e nem para lá. Esse instrumento é usado para que os bois sigam para onde quer que o dono mande seguir. Então nós podemos, pelo versículo 27, nós podemos compreender claramente que a nação estava sendo influenciada por outro rei, por um Deus falso. E esse jugo é aquilo que fazia com que o povo de Deus fosse dominado por esse governo. Mas no versículo 1, o profeta Isaías começa dizendo: ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivões que escrevem perversidade para privar da justiça os pobres. Aleluia. Esse ai aqui significa, em outra versão da Bíblia, Bíblia Viva, o escritor diz assim: pobres são vocês que decretam leis injustas para o povo de Deus. O que ele estava dizendo? Esses homens que estavam se
opondo contra o povo de Deus, decretando leis injustas para o povo de Deus, escrevendo perversidades para o povo de Deus, para fazer com que eles saiam da justiça, e assim fazer com que as suas leis estejam acima deles, para que eles possam viver de um modo injusto. Ele está dizendo: pobres são vocês que fazem isso. Eles estavam tentando tomar a riqueza do povo de Deus, mas o profeta Isaías, pelo impulso do Espírito Santo, estava dizendo: vocês são pobres tentando tomar a riqueza do povo de Deus. Vocês tentam se tornar ricos com aquilo que não é de vocês. Aleluia. Então vocês são pobres. O profeta continua: e para arrebatar o dinheiro dos aflitos do meu povo, despojando as suas viúvas, roubando os órfãos. Aí, versículo 3, ele diz: o que vocês farão no dia que o Senhor visitar vocês? Meu Deus. Ele estava perguntando para vocês que estão decretando leis injustas para o povo de Deus, para vocês que estão fazendo injustiça para com o meu povo. Eu quero ver para onde vocês irão correr quando Deus vier visitar vocês. Eu quero ver o que vocês farão quando o próprio Deus se colocar à frente de vocês. Eu quero ver para onde é que vocês vão correr. Versículo 4: sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Ele estava dizendo: eu quero ver o que vocês farão quando Deus vier, sem que cada um de vocês escapem. Ou seja, nenhum deles se escapariam da mão do Senhor, que continuava estendida, diz o versículo 4. Então a mão do Senhor está estendida sobre todos aqueles que se opõem contra o povo de Deus. Às vezes nós nos preocupamos com o governo da terra, sabe, aquele tipo de governo que tenta decretar lei para parar a igreja. Não se preocupe com esse tipo de governo, porque o governante maior está com a sua mão estendida, e o povo de Deus não será atingido. Aí o versículo 5 começa com algumas profecias para a Síria. Por quê? A mão de Deus está estendida sobre esse tipo de governo, mas o povo de Deus que peca contra ele também não está isento de receber decreto de justiça. Por quê? Porque a Síria aqui, a nação assírica, seria um instrumento de juízo para a nação. Ou seja, por conta da nação ter pecado, por causa que a nação se desviou dos caminhos do Senhor, Deus iria decretar juízo para essa nação, mas seria com outra nação mais ímpia do que os próprios que pecaram contra Deus. Ou seja, o povo já estava em pecado, o povo já estava submetido a um governo que se posicionava para fazer injustiça com esse povo. Deus usaria outra nação pior do que a que está para servir de juízo para o povo que pecou. Mas o Senhor não ia decretar juízo somente aos governantes e à nação assírica, mas Ele decreta juízo para o seu povo, porque Deus ainda é justiça. Deus ainda age na justiça. Versículo 5 ele diz: ai da Assíria, vara da minha ira. Ele estava dizendo: ai da Síria, que será usada por mim. Deus ia usar uma nação ímpia para instrumento de juízo contra o povo de Deus, mas também a Síria não estava isenta de receber decreto de juízo. E o que ele diz? Ai da Síria, vara da minha ira. Ai dessa nação
mãos, e eu envio essa nação contra outra nação hipócrita, contra o meu furor, contra o povo do meu furor, lhe dou ordem para que lhe roubem a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado com a lama das ruas. Então era o Senhor dizendo como que ele ia enviar a nação assírica para castigar o povo de Deus. Mas o versículo 7 nos diz que a ação de decreto de juízo através da nação assírica, o rei da Assíria ia pensar que foi tudo por causa dele. O rei da Assíria iria pensar com ele: foi eu quem tomei a nação, foi eu quem destruí essa nação. Mas mal sabia o rei da Síria, comandando os seus exércitos para tomar a nação, que era o próprio Deus permitindo isso. E por causa que o rei da Síria estava se ensoberbecendo, se orgulhando, pensando que era ele que estava decretando esse juízo e não Deus. Olha o que o versículo 7 diz: ela porém não pensa assim, nem o seu coração assim imagina. Antes seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Versículo 8, diz ela: não são os meus comandantes todos eles reis? Não é calmo como Cárquenes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos. Ainda no versículo 10: ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que de Samaria, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos como fiz a Samaria aos seus ídolos? Ele estava dizendo: tanto Judá como Israel, como Jerusalém, como Samaria, eu posso fazer igualmente. Eu posso destruir todo esse povo da mesma forma que eu fiz com Damasco, da mesma forma como eu fiz com Samaria, da mesma forma que eu fiz com Judá, eu posso fazer com Israel, e a vitória é minha porque eu posso, porque eu tenho. Era isso que o rei pensava. Mas ele estava se orgulhando porque ele estava pensando que era ele que estava fazendo isso. Mas era o próprio Deus que estava permitindo tudo isso acontecer. Por quê? Porque Deus é soberano. O que significa a soberania de Deus? Significa que Deus é o governante. A soberania de Deus significa: eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, porque eu sou Deus, eu sou forte, eu sou poderoso. Aleluia. Se eu quero falar, eu falo. Se eu quero agir, eu ajo. E ninguém impede, porque eu tenho o controle em minhas mãos. Ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Tudo depende dele. Tudo é por causa dele. Ainda que a nação assírica fosse um instrumento de vara contra a nação de Israel, Deus ainda estava no controle, permitindo que a nação de Israel se desviasse, tanto permitindo que a nação assírica fosse ímpia, e assim também permitindo que a nação assírica servisse de vara contra Israel. Ou seja, tudo é por causa da permissão de Deus. Aleluia. Se há um governo na terra tentando decretar juízo para a igreja, se há uma nação na terra tentando decretar lei de injustiça contra o povo de Deus, é porque Deus está permitindo. Mas não se preocupe, porque sobre esses governantes, mesmo que a permissão de Deus esteja sobre isso, aleluia, a mão dele continua estendida para todo tipo de governo que tenta corromper a igreja, para todo tipo de governo que tenta corromper o povo de Deus. Aleluia. Deus ainda está no controle de tudo. Aleluia. Então isso é a soberania dele. Tudo isso que eu falei está acontecendo. A nação se desviou porque ele permitiu. A
Síria ia ser um instrumento de injustiça contra o povo porque ele permitiu. E ele continua. Eu quero pular para o versículo 15. Gloria-se o machado contra o que corta com ele, ou se gaba a serra contra o que a usa? Ele estava dizendo: o rei da Síria está se achando que ele que está fazendo isso. Será que é o rei da Síria que tem controle sobre mim? Ele está dizendo: será que aquele que usa o machado está submetido ao machado? É o machado quem usa o que está ordenando? Ou é aquele que ordena que conduz o machado? É Deus, aleluia. E o rei está se orgulhando. O rei está se orgulhando. Mas versículo 26 diz: o Senhor dos exércitos os flagelará com chicote, como fez na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. A sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. Ele está relembrando o Êxodo. Da mesma forma que eu fiz com aqueles que perseguiam o meu povo, eu farei agora. Aí vem o versículo 27. Naquele dia, no dia em que eu fizer isso, no dia em que eu estender a minha mão sobre esse povo, no dia, aleluia, em que eu visitar essa nação, no dia em que, aleluia, eu vi pessoalmente, no dia em que eu descer do céu, no dia em que o Todo-Poderoso se posicionar, aleluia, a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Ele estava dizendo: no dia em que eu me levantar, no dia em que eu levantar a minha vara de juízo, aquilo que fazia vocês se submeterem ao governo da terra, vocês serão submetidos ao meu governo. Aleluia, aleluia. O jugo era um instrumento, aleluia, que fazia com que os bois seguissem uma só linha. Mas o Senhor estava dizendo: no dia que eu aparecer, vocês não seguirão o governo da terra, vocês não seguirão o governo do rei da Síria, mas no dia em que eu aparecer, vocês seguirão o meu governo, porque eu sou soberano, eu sou forte, eu sou poderoso. Aleluia. O Senhor ainda está no governo. O Senhor ainda está no governo. O Senhor não permitirá que o seu povo esteja debaixo de governo terreno. Deus não vai permitir que o seu povo esteja aflito. Aleluia, Deus. Estão tentando decretar leis na igreja para parar o povo. Mas por que até agora não funcionou? Aleluia. Porque o maior governante não é o da terra. O maior governo não é o terreno, meus irmãos. Guardem isso. Quando tentarem se levantar contra a igreja, lembre-se daquele que está acima. Não lembre daquele que está embaixo. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que toda a autoridade foi dada a Jesus. Na terra, em cima e embaixo da terra. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Já estou encerrando. E os principais temas do livro do profeta Isaías. Primeiro é a salvação. Ou seja, a salvação que é apresentada no livro do profeta Isaías é apresentada na forma de livramento. Primeiro tema principal do livro do profeta Isaías: salvação, libertação, livramento, através das profecias do profeta Isaías, inspirado pelo Espírito. Segundo, o livro do profeta Isaías tem como seu principal tema o próprio Cristo. Porque todo o Antigo
seja para perdão de pecados, aponta para Cristo. Todos os sacerdotes que eram levantados no Antigo Testamento apontam para Cristo. Então eu não posso pregar essa mensagem hoje no Antigo Testamento sem te apresentar Cristo. E o profeta Isaías é o profeta messiânico, porque diversas vezes ele profetizou acerca de Cristo. Então o segundo principal tema do livro do profeta Isaías é o Messias. Aleluia. E o terceiro principal tema é esperança, porque todas as vezes em que era decretado juízo para o povo, sempre havia uma esperança depois. Aleluia. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós já estávamos condenados ao inferno, mas a esperança da glória, Jesus Cristo, apareceu, nos restaurou, nos religou a Deus, e hoje nós temos acesso à vida eterna. Aleluia. Então, como o profeta Isaías é um profeta messiânico, porque ele profetiza acerca de Cristo, agora só quem lê Bíblia vai entender e vai dar glória. Versículo 27, o tema da campanha. Naquele dia, ou seja, no dia que o Senhor fizer a visitação para a nação assírica, naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado. Isso aqui é glorioso. Isso aqui é magnífico, porque mesmo que o jugo aqui é despedaçado, o povo de Deus ainda continua com o jugo. Mas você está se contradizendo. Não estou. Você não falou que o jugo ia ser despedaçado? Falei. Mas como você está falando que a igreja ainda tem um jugo? Quem foi que disse em Mateus 11, 28? O meu jugo é suave, aleluia, e o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia, o Senhor está dizendo: o jugo que vai ser despedaçado é o jugo, aleluia, de governantes que tentam se posicionar e se opor contra a igreja. Mas o jugo que eu tenho para te dar é leve, o jugo que eu tenho para você é suave. Eu vou despedaçar o jugo deles e colocar o meu jugo acima de você. Ele estava dizendo: o meu jugo é suave. Ele estava dizendo: o instrumento que eu vou prender a minha igreja é o instrumento que vai fazer a minha igreja se submeter ao meu governo, porque eu sou soberano, diz o Senhor. Aleluia. Mateus 11, 28. Aleluia, Jesus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia, o Senhor está dizendo: não se submeta ao governo terreno. Estão tentando se posicionar contra a igreja, não é de hoje. Entenda uma coisa: a igreja do Senhor deve estar debaixo do jugo de Cristo. A igreja do Senhor deve estar posicionada debaixo de um jugo leve e suave que só nosso Senhor Jesus pode conceder. Não se dobre perante reis, não se dobre perante governantes que querem se opor contra o povo, mas esteja debaixo do governo de Cristo. Esteja debaixo do governo do Todo-Poderoso. O jugo será despedaçado, meus irmãos. Sabe que jugo é esse? Esse jugo é o jugo que próprio Satanás coloca. Esse jugo é o jugo que o diabo quer colocar sobre a igreja. Esse jugo significa algo de submissão. O plano de Satanás para a igreja é fazer com que a igreja siga os planos de Satanás. Mas o Senhor está dizendo: eu vou despedaçar esse jugo e colocar o meu governo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Mas o meu povo não continuará obedecendo
obedecendo a ídolos, ou obedecendo a reis, porque eu sou o Rei dos Reis, diz o Senhor nessa noite. Aleluia, o governante maior é Deus. Glória a Jesus. A unção que despedaça jugo. O Espírito Santo hoje está despedaçando todo o jugo que foi colocado sobre a sua vida. Se você entrou nessa noite debaixo de jugo, o Senhor está falando: eu quero trocar esse jugo. Toma o meu, troca, porque esse jugo satânico, esse jugo de Satanás, só eu posso quebrar e colocar um novo jugo sobre a sua vida. Se coloque de pé. Ele é soberano. Todo o controle está nas mãos dele. Hoje é noite de troca de jugo. O jugo será tirado, mas o jugo mau, o jugo ruim, o jugo de injustiça, o jugo de roubo, que quer roubar a riqueza que o Senhor colocou na sua vida, que quer roubar o tesouro maior que Ele tem colocado, que é o Espírito Santo. Hoje é noite de troca. Deus, que maravilha. Eu tenho um jugo suave para minha igreja. Quando Ele diz isso, não é que o jugo será um pouquinho mais leve, não é isso. Ele está querendo dizer que agora a igreja do Senhor deve ser submissa às ordens dele. Ele está querendo dizer que a igreja do Senhor tem que estar debaixo do governo dele, debaixo da autoridade dele, porque ele tem o melhor governo para oferecer para o seu povo. Dessa forma, essa profecia apontava para o cativeiro babilônico sobre o povo de Israel, e aconteceu. Mas quando o Senhor fala, Ele cumpre. Sabe por quê? Porque o texto diz que os remanescentes que se arrependessem, Ele iria salvar. Os remanescentes que sobrassem, Ele ia livrar. Os remanescentes sobraram, e o Senhor os livrou desse jugo. Aí aparece Jesus como aquele que governa a sua igreja. Isso também aponta para uma projeção escatológica, porque na dispensação da plenitude, quem aparece como o Rei de toda a terra é o Senhor Jesus. Ele virá para estabelecer o jugo dele totalmente na terra, e os remanescentes que se arrependerem dos seus pecados, os remanescentes que não quiserem mais o jugo satânico, mas quiserem o jugo do Senhor, participará desse reino celestial do nosso Senhor Jesus. Olha para Cristo, olha para o Senhor Jesus, porque a mesma alegria que estava proposta para Ele, Ele suportou. E se você suportar, se você ir até o fim, a mesma alegria que é proposta para Cristo é proposta para a igreja. Nós fazemos parte de um povo santo que vai morar no céu. Logo, logo, o governo de Cristo será estabelecido na terra. Aguarda, meu irmão. A mensagem de esperança é: Jesus virá. Ele vem. Quando Ele vier, o jugo dele será totalmente completo sobre a terra. Não haverá rei que corrompa o povo de Deus. Não haverá rei que se opõe contra a igreja. Não haverá governo que decrete jugo pesado sobre a igreja. Mas o único jugo, o único governo que é decretado é o reino de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração para você que talvez possa ter se sentido debaixo desse jugo e quer receber hoje por completo em sua vida o jugo de Cristo, quer ser totalmente dominado por esse governo, por essa soberania que é apresentada, aleluia, para o seu povo. Você que se sentiu assim,
Quero que você venha até a frente, mas se não tiver ninguém, amém. Amém, não irei insistir. Estira suas mãos para frente. Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi pregada, Jesus. Pai, nós temos, Senhor, a plena certeza de que o Senhor tem um jugo suave para a Tua igreja. Nós temos a plena certeza de que o Senhor virá. Nós temos a plena certeza de que o Seu governo será, aleluia, glorioso, Jesus. Que a Tua igreja nessa noite venha ter esperança de que o Senhor ainda é soberano, de que o Senhor ainda é poderoso, Jesus, de que o Senhor ainda faz, de que o Senhor é maior do que o governo da terra, de que o Senhor é maior do que o governo terreno, porque o Senhor é o governante dos governantes, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. O controle está em Suas mãos, Senhor. Nos coloca hoje, Pai, debaixo do Teu jugo. Nos conduza, Senhor, debaixo do Teu governo, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, os irmãos estarão louvando. Aleluia. Aleluia, aleluia.